Hoje eu quero lhes convidar a refletir comigo acerca de oportunidades. Acerca de oportunidades. Vai ser projetado aqui desafios que são transformados em oportunidades. E eu quero começar esta reflexão com uma indagação. Quero começar essa indagação com uma pergunta. Por um acaso, você já perdeu alguma oportunidade? Pense aí. Por acaso você já perdeu alguma oportunidade? Se você se recordar ali atrás, aquelas excursões escolares, quantas as vezes a gente deixou para colocar o nosso nome lá no final da excursão e quando vê passou, foi preenchido, não é mesmo? Quantas oportunidades, por exemplo, do gênero a gente perdeu? Ou aquela promoção que você recebeu um cartaz, um anúncio, e daqui a pouco viu, poxa, está em promoção tal item lá no mercado, lá na loja, eu vou ir lá comprar esse produto. Mas você perdeu tempo, ficou ali fazendo outras coisas, e daqui a pouco, mais tarde, foi lá, chegou lá, não tinha mais estoque, o produto tinha acabado. Isso acontece, não é verdade? Isso acontece todos os dias com todos nós. Mas a gente vê as oportunidades em tantos outros lugares. Por exemplo, vaga de trabalho. Sabe aquela vaga que tem a sua cara, que você se identifica, você quer se inscrever, e aí fica ali relutante, será que eu devo, será que eu não vou? Mas o lugar que eu estou é bom, mas o outro é melhor. E daqui a pouco você fica ali nesse período de indecisões, e alguém vai lá e preenche aquela vaga. Isso acontece todos os dias. Quer ver um exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana? Quantas foram as mulheres que pensaram, eu vou me inscrever para o chá lá na sexta-feira eu me inscrevo, mas as 200 vagas foram preenchidas em 8 ou 9 dias, terça-feira já não tinha mais vagas, e aí começou o celular, parecia a musiquinha, né? Bip, 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 mensagens chegando, pastor, preciso de uma vaga, pastor, alguém não desistiu, pastor, minha amiga está de fora. Veio mais de 50 mensagens que eu recebi, e eu nem estava na parte das inscrições. Então imagina ali a irmã Gilda, Sabrina, que estava nessa parte de organização e inscrição do evento. Quantas pessoas deixaram para se inscrever sexta-feira, mas sexta-feira não deu mais tempo, a oportunidade passou. Mas vejamos bem o batismo. Quantas são as pessoas que em um atendimento falam, pastor, eu gostaria de ter me batizado naquele dia, mas por causa disso, por causa daquele outro, eu não me batizei. E a oportunidade passa. Todos os dias as oportunidades batem à nossa porta, e quando vê, elas vão embora. Certamente você se identificou com alguma coisa do gênero, seja pelo batismo que passou, seja pela promoção que acabou, seja pelo chá das mulheres que você ia se inscrever e não se inscreveu, e daqui a pouco findou. Todos os dias as oportunidades passam pela nossa vida. Fato é que algumas delas a gente perde por falta de interesse, não temos interesse. Outras literalmente, falta de entendimento, medo de arriscar. Outras por falta de esforço, pois precisa de uma coragem, às vezes por trás de determinadas oportunidades. Bem, fato é que hoje, adultos, eu e vocês temos conhecimento. Algumas oportunidades, simplesmente elas passam pela nossa vida e elas não vão mais retornar. Sabe aquela oportunidade de ser jogador de futebol com 12 anos, ir lá para a escolinha lá em São Paulo? Essa passou, com 40 anos não volta mais. Agora, há tantas outras oportunidades, que vez aqui e vez ali elas estão voltando. Segundo semestre haverá um outro chá de mulheres. Daqui a 3 meses haverá um outro batismo. Há oportunidades que vez aqui estão batendo na nossa porta, mas há tantas outras que não voltam mais. E é por isso que a gente precisa estar atento, observando, para que não as deixemos passar. Hoje eu quero conversar com você sobre uma mulher que padeceu, estava sofrendo. Há 12 anos ela lutava com uma enfermidade.
Mas certa vez ela ouviu falar que Jesus estaria passando por ali, e ela aproveitou aquela oportunidade. Lhes convido a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 5, e nós iremos fazer a leitura do versículo 21 até o versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 34. A palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 34, vai dizer o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha depressa, por favor, e imponha suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou-me? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Até aqui, oremos. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em teu nome e queremos a Ti clamar que o Teu Santo Espírito, por meio deste texto que foi lido neste momento, possa falar e ministrar aos corações desta noite. Que possamos, ó Deus, aprender mais acerca do Senhor. Possamos, ó Deus, aprender sobre as oportunidades que temos de Te seguir, de caminhar com o Senhor. Ó Deus, que Tu possa falar e ministrar essa noite aos corações aqui. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. A história revelada a nós no Evangelho de Marcos, ela é uma história, digamos assim, que é de oportunidades. Aquela mulher simplesmente, ela viu um homem se aproximar de Jesus, clamar a ele por misericórdia, por compaixão, para que ele fosse ao seu endereço e ali fosse atender o seu pedido, no caso a filha de Jairo, e ela viu ele caminhando. Enquanto ele caminhava, ela simplesmente vai em direção dele. Bem, se a gente olhar para essa história, a gente vai pensar o seguinte: muito provavelmente aquele homem, por ser um líder, um líder religioso ali na sinagoga, ele era um homem culto, um homem importante. Também, muito provavelmente, aquele homem era um homem de bens, de posses, e ela poderia muito bem ficar pensando: poxa, esse homem já foi ali, já está com a atenção de Jesus. Quem sou eu para chegar até ele? Quem sou eu para ir ao encontro dele? Mas ela sabia que Jesus tinha poder para curá-la. Ela já ouvira isso outrora. Ela sabia, ela tinha conhecimento deste fato. Então ela, com toda a coragem que lhe sobreveio, foi ao encontro do mestre, tocou-lhe conforme a narrativa bíblica. Esta noite eu quero lhe convidar então a olharmos em especial para a história desta mulher e em como ela aproveitou
a oportunidade que sobreveio à sua porta. E o primeiro tópico que eu os convido a refletir é que precisamos estar atentos às oportunidades. Literalmente, precisamos estar atentos às oportunidades. Aquela mulher, ela era uma mulher anônima. Simplesmente ela estava sofrendo, padecendo por 12 anos. E isso a vinha a destruindo lentamente. De pouquinho em pouquinho, ela ia morrendo com o passar dos anos. Imagine só, 12 anos de sangramento. Isso por si só já traria a ela, digamos assim, uma fraqueza. Ela já não estaria em suas plenas condições naturais, ela estaria fraca. Mas a gente vê que além da dor física, ela tinha uma pressão emocional. E qual é a pressão emocional que ela sofria? Era literalmente, ela não tinha a reciprocidade das pessoas para com ela. Em outras palavras, ela era uma mulher solo, ninguém queria saber de andar com ela, ninguém queria acompanhá-la, ninguém queria estar perto dela. E por que disso? Porque muito além da dor física, da fraqueza que a sobrevia, ela tinha um problema, digamos assim, religioso. Para a tradição judaica, uma mulher que estava em sangramento, ou no caso, em período menstrual, ela estava impura. Ela sequer poderia ser tocada. Se você observar Levítico 15, versículo 19, o texto vai dizer: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Ou seja, essa mulher ela tinha um problemão. Era um problema físico, que lhe traria fraqueza, certamente, mas um problema familiar, um problema religioso, um problema social. Imagine comigo, se ela fosse solteira, nenhum homem ia querer casar com ela. Se ela fosse casada, ela não poderia ter relações, com sua vez, ela não teria filhos. E naquele contexto, naquela cultura, isso era algo muito pesado. Uma mulher não poder ter filhos. Então, aquela mulher, ela sofria tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela tinha pressão de 2 lados, e aqui fica essa indagação, essa pergunta: como ela pôde suportar isso por tanto tempo? Como pôde ela suportar isso por tanto tempo? Há quantos anos ela não ganhava um abraço? Há quantos anos ela não podia preparar uma refeição para os seus, porque ela era considerada impura por estar sangrando todos aqueles 12 anos? Há quanto tempo ela não podia se sentir amada, ter um gesto de afeição, um carinho, um abraço, por aí vai? Bem, isso é apenas um pouquinho para você entender o tamanho do peso que ela carregava, o tamanho da dor, a luta, o sofrimento que sobrevia a ela. Quando ela ouve falar que Jesus está passando, no versículo 27, capítulo 5, versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, ela simplesmente deu a ele a atenção. Opa, isso é digno de ir ao encontro. Isso é digno de ir ao encontro, de ver se isso é real, conhecer o mestre, conhecer quem é esse que eles estão falando. Quando ela ouviu falar, simplesmente ela deixou todas as suas tarefas, as suas atividades, deixou tudo de lado e foi até ele. Aqui entre nós fica essa indagação: e você? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe dá, ou simplesmente tem as deixado passar? Aquela mulher, ela ouviu falar e foi em direção. E a nós? Quantas oportunidades Deus está nos dando todos os dias? Oportunidade de crescimento, oportunidade de reconciliação, oportunidade de cura, oportunidade de avançar em áreas, e daqui a pouco a gente fica perdendo tempo, porque estamos ouvindo muitas vozes, menos a voz do Senhor. Queremos conselho de todos os amigos, do Facebook, do TikTok, conselho de todo mundo, mas não prostramos os nossos joelhos diante do Deus Pai, Criador de tudo, e pedimos a Ele a orientação, o conselho, a instrução. Quantas as vezes você já marcou o passo, perdeu oportunidades, porque simplesmente não estava atento
a voz de Jesus. Pense aí. Se for o seu caso, preste mais atenção. Ele vai falar conosco, seja por meio de um louvor, seja por meio da palavra de Deus. Ele vai falar conosco, você no seu momento de solitude, devocional, oração em casa. Ele pode falar em qualquer outro momento, com certeza, no momento mais tumultuado da tua vida Ele pode falar. Mas o que você tem feito para estar aos pés dEle e ouvir a voz dEle? Aquela mulher, simplesmente ela prestou atenção. Segundo lugar, diante das oportunidades, precisamos nos movimentar. Diante das oportunidades que sobrevêm às nossas vidas, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos tomar uma atitude, nós não podemos ficar apáticos, nós precisamos literalmente nos movimentar e nos movimentar de forma assertiva. Fato é que por vezes a gente está tão acomodado com as circunstâncias da vida, estamos tão acomodados com as coisas como elas são no dia a dia. É assim mesmo, deixa assim, não quero me estressar. E daqui a pouco as oportunidades passam, daqui a pouco as oportunidades vêm e vão embora. Bem, porque nós não nos posicionamos, porque nós não tomamos uma atitude, porque nós literalmente deixamos a oportunidade passar. Imagine comigo, versículo 27 fala que ela ouviu falar, que por onde Jesus passava, Ele fazia sinais, maravilhas, prodígios. Imagine comigo se ela só tivesse conhecimento desse fato. Jesus está passando ali pela rua, legal, já ouvi falar muito bem dele. E ela ficasse ali fazendo os seus afazeres, sem se preocupar com ele. Deixa ele lá, eu não vou ir lá. Olha só, ele já está com Jairo, ele deve estar ocupado, já tem alguém caminhando com ele. Poxa, ele já está com alguém importante da nossa comunidade. Quem sou eu, uma pessoa simples, para me aproximar dele? Ela poderia simplesmente pensar uma infinitude de desculpas e ficar parada, e a oportunidade passar. Mas não, ela faz justamente o contrário. Mesmo enfraquecida, mesmo debilitada, mesmo sabendo que culturalmente ela não poderia ir lá e tocar nele, porque ela sequer poderia ser tocada, assim também como ela não poderia tocar em ninguém. Mesmo sabendo de tudo isso, ela não deixa aquela oportunidade passar. Fato é que não faltou desculpas para ela. Sou simples, ele já está acompanhado, ninguém me ajudou esses 12 anos, todo mundo me deixou sozinha. Ela poderia simplesmente ficar remoendo desculpas, murmurando com a vida, culpando a quem for, mas não. Ela simplesmente deixa a dor, deixa as desculpas e corre em direção ao Mestre. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão estagnadas, muitas pessoas hoje sofrem, porque emocionalmente elas se colocam para baixo. Emocionalmente elas não acreditam nem nelas mesmas. Emocionalmente elas não acreditam que Jesus pode curá-la, Jesus pode restaurá-la, que Jesus pode transformá-la, e por aí vai. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam não conseguindo, como é que eu posso dizer, às vezes uma transformação, porque tem uma fé falha, não creem de todo o coração no Senhor. Bem, é triste, mas muitas pessoas, às vezes, assim ficam, porque certas vezes cresceram ouvindo: não, você não é capaz, não, você não pode, não, você é igual ao seu pai, não, você é igual isso. Cresceram com tudo isso e se autojulgam. E aí entra um negócio, pode passar, a pior mentira não é ouvi-las, mas é acreditar nelas. A pior mentira não é ouvir o que alguém fala acerca de nós. A pior mentira é acreditar nelas. Se aquela mulher acreditasse: poxa, eu não posso tocar em ninguém, eu não posso ir em ninguém, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu sou uma pobrezinha, ela estaria sofrendo. Mas não,
ela não acreditou naquelas palavras que lhe foram impostas pela sociedade tantas as vezes. A palavra de Deus, ela vai dizer, né, algo tremendo. Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos, e eu, Jesus, os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se crermos nisso, de verdade, de todo o nosso coração, ainda que as lutas continuem, nós vamos ter uma paz no coração. Ainda que as coisas não aconteçam tal qual aconteceu com aquela mulher, num estralar de dedos ela foi curada. Ainda que a cura não venha no estralar de dedos, ainda que algumas circunstâncias das nossas vidas demorem para serem resolvidas, mas só o fato de já estar com Jesus, isso já traz ao nosso coração uma paz, uma esperança, uma alegria em meio à adversidade. Bem, aquela mulher, ela encontrou descanso, porque ela correu no caminho certo. Ela buscou ajuda no caminho certo. Ela literalmente encontrou em Jesus, o descanso que ela precisava. E aqui entre nós, muitas pessoas estavam com Jesus. Os discípulos mesmo falaram o seguinte: como assim, mestre? Como você quer que a gente saiba quem é que lhe tocou? Não está vendo a multidão aqui ao nosso redor? Ele estava rodeado de pessoas, mas eram apenas pessoas vazias. Muitas pessoas estavam ali, mas não estavam com aquele coração inclinado ao Senhor, inclinado ao Salvador. Sabe aquela pessoa que vai na onda de todo mundo? Vamos lá, está todo mundo falando, vamos ali ver. Mas não estava com o coração inclinado a Jesus, não o reconhecia Jesus. Quando aquela mulher toca, simplesmente é diferente, porque ela teve uma fé que aquele homem, Jesus Cristo, poderia salvá-la, aquele homem poderia restaurá-la, aquele homem poderia transformar a sua história. E foi o que aconteceu. Agora tantos outros simplesmente estavam ao lado de Jesus. E isso acontece não há 2000 anos atrás, isso acontece todos os dias dentro da igreja. Quantas pessoas por vezes só vêm à igreja porque eu vou acompanhar meu marido, eu vou acompanhar minha esposa, eu vou acompanhar os filhos, vou acompanhar os meus pais, mas não muda nada na vida, porque não tiveram um encontro com Jesus, apenas estão caminhando com Ele, mas não tem um encontro real e genuíno com Ele. Aquela mulher foi diferente porque simplesmente ela reconheceu em Jesus o senhorio, a salvação. E aí fica essa indagação a você: por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque você reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você está aqui hoje porque você realmente quer crescer em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo. Você está aqui hoje porque você quer aprender mais da palavra de Deus. Você que está aqui hoje porque você reconhece que você precisa adorar a Jesus em comunidade, assim como adorar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Por que você está aqui hoje? Porque se for só mais um culto, como qualquer outro, é como aquela multidão que caminhava com Jesus e não fazia sentido algum. Agora, se você está aqui hoje, realmente para se alegrar em Jesus, pela dádiva da salvação que um dia você recebeu, para se alegrar com Jesus, com os testemunhos vivos desses irmãos que desceram a água, se você está aqui hoje, realmente para o adorá-lo de todo o seu coração, amém, este é o caminho. Mas se for só porque um amigo está aqui, porque a amiga está aqui, é mais um na multidão. Tome atitude enquanto há tempo. Por fim, terceiro lugar, precisamos confiar no Senhor com todas as nossas forças. Aquela mulher fala no versículo 28, se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada.
ela foi bem-sucedida porque ela depositou a fé dela no lugar certo. E aqui fica essa indagação. Você poderia dizer que você tem uma fé ativa, uma fé confiante em Cristo Jesus? Ou você é o primeiro a questionar a Deus? Sabe aquele negócio? Não sei se isso tem cura. Não sei se Jesus restaura esse casamento. Não sei se Jesus restaura aquela pessoa. Não sei se Jesus pode isso ou Jesus pode aquilo. Será que por vezes nós não somos os primeiros a querer limitar Jesus? A religião queria limitar aquela mulher e dizer: olha, você não pode cultuar conosco, você não é bem-vinda na nossa sinagoga, nos nossos encontros, você não é bem-vinda aqui, porque você é uma impura. A religião a excluíra, mas Jesus simplesmente traz a ela a transformação que ela precisava. E aqui fica para nós Marcos capítulo 5, versículo 34, onde Jesus diz: filha, a tua fé a salvou, vai-te em paz, ser curada deste mal. A coisa mais linda que eu acho do Evangelho, pode passar, é que uma simples palavra de Jesus é capaz de transformar tudo. Uma simples palavra de Jesus é capaz de colocar ordem no caos. Uma simples palavra de Jesus é capaz de transformar uma mulher como aquela que há 12 anos estava sofrendo, que perdeu todos os seus bens postos nos tratamentos errôneos, que as soluções humanas não trouxe a ela a cura que ela precisava, mas uma simples palavra de Jesus: vai-te em paz, a tua fé a salvou, foi capaz de transformar, de restaurar a história daquela mulher. E aqui eu lhe pergunto: será que por vezes você não é o primeiro então a limitar Jesus? Será que por vezes a restauração da sua casa, a restauração do seu casamento, a transformação que você tanto espera na família, nos filhos, ou naquela restauração familiar, não acontece porque nem você acredita que Jesus tem poder para resolver? Infelizmente, Jesus já foi ressurreto, mas Ele ainda está crucificado por muitos evangélicos que não creem que Ele tem poder para restaurar, transformar algumas ações. Apesar de nós sabermos que uma simples palavra dEle tem poder para transformar tudo, muitas das vezes é eu e vocês que o deixamos pregado na cruz, por acharmos que Ele não tem poder para restaurar um lar, restaurar uma situação conflital. E aqui fica essa exortação para mim e para você: como está a sua fé? Como está a sua fé? Você tem confiado em Cristo Jesus de forma certa, de todo o seu coração? Como você tem orado? Quem sabe você não tem experimentado o mover sobrenatural de Deus. Quem sabe você não tem experimentado o mover sobrenatural de Deus, porque você é o primeiro a limitar Cristo Jesus. Quem sabe Jesus ainda esteja crucificado para você. Reflita sobre isso. Aquela mulher, ela ouviu falar e prestou atenção. Aquela mulher, ela se movimentou em direção a Jesus. Aquela mulher, ela simplesmente confiou que Jesus tinha poder para transformar a história da vida dela. Onde eu chego com isso? Pare de carregar o fardo sozinho. Pare de querer resolver todos os seus problemas sozinho. Deposite-os na mão do Todo-Poderoso. Coloque-os sobre as mãos de Jesus e deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir. Eu concluo para você pensar acerca dessas 4 frases. Você já perdeu oportunidades porque confiou mais em pessoas, confiou mais no poder do seu braço do que no poder de Jesus? Eu posso dizer por mim, eu já perdi várias. Você já perdeu oportunidades porque confiou em você ou nos conselhos de terceiros, mas não depositou fé,
naquilo que Jesus estava trazendo paz e entendimento ao seu coração? Segundo, você já deixou passar alguma oportunidade e depois se arrependeu? Terceiro, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado para realizar a obra de Deus, para alcançar a sua família, para reconhecer o agir dele na sua vida, para alcançar as pessoas à sua volta? Todos os dias Ele nos dá a oportunidade para influenciarmos pessoas, seja na escola, seja no trabalho, seja no mercado, por onde nós passarmos, nós temos a oportunidade de ser um instrumento na mão do Senhor, para levar paz, esperança, renovo às pessoas. Mas às vezes, a gente deixa elas passar. Que decisão você precisa tomar hoje? Deus te dá várias oportunidades, todos os dias. Todos os dias Ele te dá a oportunidade para você viver uma vida próspera, abundante, para você recomeçar a sua história, para que haja restauração, reconciliação no lar. Todos os dias Ele nos dá oportunidades. Mas muitas das vezes, porque somos teimosos, seja porque somos orgulhosos, seja porque o nosso temperamento é assim, seja porque não, o outro que vai vir pedir, e as oportunidades passam, e daqui a pouco a pessoa morre e a gente fica carregando uma vida inteira aquela dor, o ressentimento, a amargura, por não ter perdoado o pai enquanto era tempo, por não ter liberado o amigo quando era necessário, e daqui a pouco a gente carrega a vida inteira dores, porque não aproveitamos as oportunidades. Dores, porque às vezes o nosso amigo morreu e Jesus já tinha falado tantas as vezes: cara, fala de Jesus, anuncia Ele, que eu sou o Senhor, o Salvador, anuncia Ele para que ele tenha esperança, paz. E a gente pensa: isso, se eu falar de Jesus, eu vou perder o amigo. Se eu falar de Jesus, eu vou romper a amizade, porque ele não gosta de Jesus. E daqui a pouco essa pessoa morre. Nós sabemos o destino das pessoas, que para onde elas vão sem Cristo Jesus. E aí a gente fica carregando aquela dor no coração, porque a oportunidade passou. Hoje eu quero lhe desafiar a aproveitar as oportunidades enquanto você tem tempo. Depois que Jesus voltar é tarde, já acabou, não adianta mais. O tempo é agora. A oportunidade de num próximo batismo descer as águas e dizer: olha, eu quero professar minha fé em Cristo, não vou mais perder tempo. A oportunidade de, quem sabe, no próximo batismo, o seu amigo, o seu namorado, o seu vizinho, seja quem for, estar testemunhando a fé, porque você foi influente na vida dessa pessoa. Você não deixou mais essa pessoa no vácuo de, se eu falar eu vou perdê-los. Eu já me posicionei muitas das vezes e perdi de fato amigos, porque não quiseram andar mais comigo, porque eu tinha crido em Cristo Jesus. Mas eu sempre falo a todos o seguinte: eu prefiro ter paz com a minha consciência, de saber que eu anunciei enquanto havia tempo, do que carregar por toda uma vida aquele amigo que eu tanto gostava, longe de Jesus, saber qual é o destino dele sem Cristo. Então, não deixe mais as oportunidades passar. Seja para você crer em Jesus, seja para você descer as águas num batismo, seja para você anunciar enquanto há tempo, porque algumas oportunidades retornarão. 30 de junho nós teremos batismo de novo, mas outras não voltam mais. A pessoa que morreu sem Cristo não volta mais. Então aproveite enquanto há tempo. Fale ao seu pai, fale ao seu amigo, fale ao seu vizinho, fale a quem for, enquanto há tempo. Caminhe com Jesus hoje, enquanto há tempo, porque daqui a algum tempo pode ser tarde. É a oportunidade que não volta mais. Quero lhe convidar a ficar de pé e a orar. Orar. Fale com Jesus, peça a Ele a direção, peça a Ele direção, quais são as oportunidades que você tem deixado passar e não tem aproveitado.
Quem sabe hoje é o dia que Jesus está falando assim: olha, volte para a tua casa e peça perdão para o teu marido, peça perdão para o teu filho, peça perdão para a tua esposa. Olha, volta para o teu trabalho e se reconcilie com aquele seu amigo. Lá na faculdade, se reconcilie com aquele outro. Quem sabe hoje é a oportunidade que Deus está dizendo assim: faça isso. Quem sabe hoje é o dia que Deus está falando assim: olha, pare de andar no meio da multidão, mas seja um discípulo. Pare de só estar próximo, mas realmente tenha em Cristo uma fé ativa. Tome atitude. Quem sabe hoje é o dia que Jesus está dizendo para você: olha, eu preciso me posicionar para falar do maravilhoso amor dele, enquanto os meus amigos, os meus familiares estão vivos. Que quem sabe, daqui a alguns dias, isso não seja mais possível.